Olá, meus queridos, paz seja convosco, que alegria ter você mais uma vez nessa viração do dia, a qual o Senhor tem marcado para nos encontrar e nos preparar nesse tempo de advento, a qual estamos colocando o nosso coração no lugar de ensinável, no lugar de preparo, para que o Senhor traga a semente da Tua Palavra, que ela nos molde, que ela nos mude, que ela nos transforme. Esse é o nosso desejo e estar vivendo isso com você, sentado aí na tua casa, no teu quarto, juntamente com a tua família. Para mim é um prazer a gente dividir esse pão eterno que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então espero aí que você já tenha encontrado seu lugar, que você já tenha colocado seu coração para respirar. Espero que você tenha preparado esse tempo para esse encontro. Se você não fez, eu te convido, vai lá, toma água, pega o seu café, respira, não faça correndo, não faça com pressa de outras coisas, não. Tire um tempo digno para que você agora possa colocar o seu coração diante de Deus e para que Ele possa achar Ele como uma terra boa, que Ele ache a sua atenção, que Ele ache os seus olhos, que Ele ache os seus pensamentos. E esse é o nosso desejo. E diante do devocional que nós temos hoje, eu gostaria de ler com você o livro de Lucas, do capítulo 1, no versículo 5. Então você que está com sua Bíblia aí, abre. Nós vamos falar sobre preparando o caminho do Senhor. E a palavra diz, a gente vai ler até o verso 25. A palavra diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Abraão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor aparece a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração ela foi ouvida. Isabel, a sua mulher, ela lhe dará um filho, e você dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho demais e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário, e quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, porém permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou novamente para mim de forma favorável, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E, meus queridos, que coisa maravilhosa é nós podermos observar os movimentos de Deus
na história, sabe? Nessa narrativa que ele construiu com Cristo Jesus através da promessa, o tempo de silêncio, o cumprimento da promessa, os apontamentos. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. Se você ainda não teve tempo, o link está aqui no nosso grupo, vai lá ver o culto para você ver como o nosso coração estava quando nós ouvimos esses movimentos da parte do Senhor na nossa estação, nesse tempo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, o livro de João, no capítulo 1, do versículo do 5 ao 25, nós percebemos que naquele tempo em que Zacarias estava servindo o templo, naquele momento silencioso, o ancião acende o incenso. As suas mãos estavam trêmulas, não por medo, mas por uma mera expectativa que teimava em sobreviver décadas após décadas de oração que pareciam não encontrar eco, que pareciam não encontrar respostas, dias repetidos, rotinas sacerdotais, lágrimas antigas, e mesmo assim Zacarias e Isabel, eles permanecem justos, não perfeitos, porém fiéis. Firmes no antigo sussurro de Deus, guardando consigo a aliança, como quem guarda uma estrela acesa dentro do seu coração. O ventre de Isabel continuava vazio, o tempo avançava, a esperança cansa, mas ela não morre. E é exatamente ali, no lugar da improbabilidade, no instante incomum, que Deus resolve falar, que Deus resolve entrar na história. Entre a fumaça do incenso e a liturgia de sempre, uma promessa que parecia antiga, velha, ganha fôlego novo. O anjo anuncia o impossível, o improvável recebe um nome, a esterilidade dá lugar à promessa, e não há qualquer promessa, mas a promessa que aquele que viria de Isabel, ele ia preparar o caminho para o Filho de Deus. A fidelidade silenciosa de Zacarias e Isabel não é apenas inspiradora para nós. Ela expõe a verdade de que Deus sustenta a história mesmo quando a nossa percepção humana falha. Mas o texto nos leva além, que o milagre não é apenas o ventre estéril que floresce. É o Verbo eterno que está prestes a tornar carne. O silêncio de Zacarias revela a nossa própria crise. Deus promete, mas muitas vezes o nosso coração duvida, e mesmo assim o Senhor, ele cumpre, ele avança, ele continua escrevendo. O silêncio de Zacarias não é uma punição, é a pedagogia de Deus. É o céu que cala-se para que possa lembrá-lo que em toda a história que está sendo narrada pelo Verbo, que fala desde a eternidade, continua presente. Zacarias perde a voz para que Cristo seja ouvido. A dúvida do sacerdote é engolida pela fidelidade do Deus que cumpre cada palavra desde Gênesis. O sacerdote fica mudo, mas a promessa fica viva. O homem se cala e o plano de Deus se move. A dúvida humana treme, mas a palavra de Deus permanece firme. João não é o centro, é o mensageiro. João não é a luz, é a tocha que aponta para ela. João não é a voz final, é o eco que antecede o Verbo eterno. Ele nasce no ventre silencioso de uma idosa para anunciar aquele que nasceria no silêncio de um curral para salvar toda a humanidade. Isaías já tinha dito, uma voz clama, preparai o caminho do Senhor. Malaquias já tinha dito, enviarei o meu mensageiro diante de mim. E agora em Lucas 1, essa voz recebe nome, ela recebe um corpo, ela recebe missão, mas tudo isso é apenas um preâmbulo. A história está prestes a virar a página mais importante, a encarnação do Filho de Deus. Porque o advento não existe por causa de João. O advento existe porque Cristo está vindo. João prepara a entrada, mas Jesus é o caminho. João chama ao arrependimento, mas Jesus que traz o perdão. João abre as veredas, mas Jesus que abre o ventre da eternidade. Então, no final das contas, tudo o que acontece com Zacarias, o silêncio, a dúvida, a espera, o sinal,
a promessa não é sobre ele, é sobre o Deus que visita histórias silenciosas para preparar o mundo para Cristo. E é por isso que, ao atravessar esse trecho das Escrituras, o Advento não nos convida à pressa, mas à percepção. A mesma percepção que Zacarias precisou para aprender no silêncio. Ao Deus que continua agindo, mesmo quando nada parece se mover. A de que as promessas continuam vivas, mesmo quando a voz de Deus nos falta. A de que a esperança é formada não no espetáculo, mas na fidelidade diária. O silêncio de Zacarias não é o fim, é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É o lugar onde Deus alinha o coração humano para reconhecer o passo do Messias quando ele, enfim, entrar em cena. E é exatamente nesse lugar, meus amados, que o Advento nos coloca, no espaço entre onde aquilo que o céu já falou, mas a plenitude que ainda não chegou. No lugar onde a promessa já pulsa dentro de nós, mas a luz ainda está se aproximando. A história de Zacarias nos revela que nós não precisamos ser super-heróis da fé para fazer parte da história de Deus. Afinal, é no meio da incerteza que Deus costuma fazer coisas grandes se desenrolarem e promessas improváveis e inesperadas acontecerem. No Advento, nós aprendemos a viver como Zacarias, tremendo, mas esperando, silenciosos, mas atentos, cheios de perguntas, mas entregue àquele que cumpre o que prometeu. Por isso que nessa semana, a nossa espera não se encontra vazia, aleluia. É a espera por aquele que vem de encontro a um povo cansado, a um povo duvidoso, a um povo envelhecido na fé, porém amado. Que o Espírito nos forme como novos Zacarias, não perfeitos, mas fiéis. Que o Espírito nos forme como novas Isabéis, não rápidos, mas constantes. Que o Espírito nos forme como Joãos, não o centro da história, mas a voz que aponta para Cristo, porque ele, somente ele, é a promessa que atravessa gerações, o cumprimento que vence o tempo e a luz que rompe até o silêncio mais espesso. Esse é o caminho do Advento para nos encontrar entre o silêncio que pesa e a promessa que insiste em nascer. O Advento nos lembra que nenhuma noite é longa demais para aquele que cumpre o que prometeu. O Advento nos lembra: Cristo está vendo, Cristo está vindo e o caminho está sendo preparado por nós. Amém. E eu gostaria de orar com você diante disso que nós recebemos. Então, a minha oração é: Senhor da aliança, ensina-nos a ser fiéis no silêncio da espera. Que guardemos Tua palavra como Zacarias guardou o altar, com uma santa expectativa verdadeira. Ah, Jesus, prepare os nossos corações para recebermos o impossível que se revela em glória. Pai, que nesse Advento nós venhamos renovar o nosso compromisso, porque Cristo veio à luz, e que nós guardemos essa esperança. E, Senhor, nós reconhecemos que diante de Ti o medo às vezes cala a nossa voz, mas foi no silêncio que o Senhor plantou a promessa. O Teu plano, ele não falhou. Ensina o Senhor a confiar, mesmo tremendo. Senhor, nos ensine a esperar, mesmo quando faltem palavras. Senhor, que o nosso silêncio se torne testemunho, que nossa insegurança se torne esperança. E, Senhor, que a nossa espera se torne cumprimento. Pai, mantenha os nossos olhos firmes no que prometestes, certos de que o Teu tempo, o Teu tempo, Ele é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.
Eu convido você que quer continuar, tire um tempo, talvez, em silêncio. Deixe o Senhor abraçar o teu coração, deixe Ele abraçar suas dúvidas, deixe Ele abraçar, talvez, essa fé que já passou tanto tempo nesse chão, que está desgastada, mas seu coração continua pulsando a ser fiel. Que possamos, de fato, nesse caminho, encontrar esse Cristo, sermos encontrados por Ele e desfrutarmos de histórias tão lindas assim como Ele escreveu há um tempo. E hoje, nós somos as pessoas que dão continuidade àquilo que Deus está fazendo. Que possamos guardar a aliança, que possamos ver das impossibilidades nascerem a esperança e que possamos apontar ao Cristo a qual nós servimos, que possamos ser preparadores de caminho para aquele que vem sobre nós e através de nós. Deus lhe abençoe. Eu espero te encontrar aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para nós darmos continuidade ao nosso encontro, a esse advento. Espero que você esteja sendo abençoado, espero que você esteja sendo alimentado por essa proposta. E eu deixo aqui mais uma vez a música que, para poder complementar o seu devocional, que é Em Ti, dos Bravos. É uma música lindíssima, então se você quiser colocar aí também para guardar o teu coração, será de bom proveito. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.